Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos alegres, satisfeitos por ter esse privilégio de estarmos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, para que pessoas possam chegar também ao conhecimento da verdade. Só que nós temos consciência, nós sabemos que não é fácil agradar as pessoas no que diz respeito aos ensinamentos da graça de Deus. Ainda mais com tantas pessoas ensinando mentira para os outros, não é? Ainda mais ensinando tantas pessoas, não é? Ensinando mentiras, ensinando coisas erradas para satisfazer o seu bel prazer. Meu querido, veja bem, o vídeo que eu vou fazer hoje, que eu estou fazendo, é acerca dos dois Judas. Não sei se você já ouviu falar, existe dois Judas na Bíblia. Mas só que eu vou falar sobre os dois Judas e os segredos dos irmãos de Jesus. Meu querido, não é fácil você agradar uma plateia, não é fácil você agradar um grupo, mesmo com todo o esforço que você faz estudando a Bíblia, escrevendo, colocando o entendimento da palavra, não é fácil, né? Nesses últimos dias, eu observei que no meu canal eu perdi 5 pessoas, 5 inscritos no meu canal. Mas talvez porque não tem o mesmo entendimento, não é, daquilo que nós temos sobre graça, e talvez algumas pessoas que só entram no canal, às vezes não quer entrar para aprender, mas quer se inscrever para monitorar. Igual aqueles pedidos de amizade do Facebook. Não sei se você já viu. Existem pedidos no Facebook, pedido de amizade, que não são pedidos de amizade. Aquilo ali são câmeras que monitoram. Na verdade, são pessoas que pedem a amizade ou o pedido de amizade só para começar vamos dizer assim, investigar a sua vida, investigar o seu dia a dia, investigar, né, as suas ações através do Facebook. Assim são os canais no YouTube. Mas os meus inscritos, meus queridos, graças a Deus, 99,9% são pessoas que realmente estão interessadas em aprender a Bíblia Sagrada, principalmente se tratando de graça. Vamos ao entendimento. Os dois Judas e os segredos dos irmãos de Jesus. Meu querido, havia dois Judas na época de Jesus. Um era apóstolo, não é? Um era apóstolo de Jesus e o outro era irmão de Jesus. O primeiro, ele desceu da sua privilegiada posição no colégio apostólico para o mais profundo abismo, o primeiro Judas. Nós observamos o segundo Judas, ele subiu da sua infeliz posição de incrédulo para a galeria dos escritores sagrados. Olha que interessante, olha que bonito o que a Bíblia ensina sobre os dois Judas. Os dois representam duas classes de pessoas, os que descem e os que sobem. A história está cheia de homens e mulheres assim, dessa forma. Então, se você observar, uns são como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Do jeito que fala lá em 2 Pedro, não é? No capítulo 2, o versículo 22. Outros são como a luz da aurora, não é? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, do jeito que está registrado lá em Provérbios, capítulo 4, o versículo 18. A caminhada de um termina sempre em tragédia. A caminhada do outro termina em glória. Isto é, a caminhada de um Judas, ela terminou em tragédia, do jeito que você conhece na Bíblia.
a caminhada do outro Judas terminou em glória. Vamos falar primeiro sobre o primeiro Judas. O primeiro Judas, né, que você conhece na Bíblia Sagrada, o primeiro Judas, denominado Iscariote, ele fez-se discípulo de Jesus, não é? Pouco depois, ele foi chamado por Jesus, mesmo para ser um dos 12 apóstolos, o que lhe traria, não é, o privilégio de estar com Jesus, de pregar, de exercer a autoridade de expelir demônios, do jeito que registra lá em Marcos, não é? Capítulo 3, versículo 13 até o 19. De fato, meus queridos, Judas, não é? Ele pregou ao povo para que se arrependesse. Ele expeliu demônios, curou o enfermo, do jeito que está registrado em Marcos, no capítulo 6, versículo 7 ao 13. Ele veio a ser também, olha que isso é importante a gente prestar atenção nisso. Esse Judas, ele veio a ser também, não é, o encarregado de dinheiro, isto é, aquele que fazia as compras, do jeito que está lá em João, no capítulo 13, não é, versículo 29. Todavia, meus queridos, é muito importante isso aqui. Todavia, Judas se tornou o traidor de Jesus, Lucas 16 e 16, e também se tornou ladrão, não é? João 12, 6, aberto às influências da carne e também ao próprio opositor, ou aos seus opositores, né? Que é a palavra diabo. Então, esse Judas, do jeito que está lá em João 13 e 2, ele acabou possuído por Satanás. O que é Satanás? Acabou possuído por seus acusadores. Lembra que foi os seus acusadores, os satanases da vida, que a palavra Satanás é um adjetivo para explicar aquilo que é os seus acusadores. Então, Judas, ele acabou possuído por Satanases, não é? João 13, 27. Não obstante, né, o apelo final de Jesus, que lhe deu o pedaço de pão molhado, não é? Aquele pedaço de pão molhado no caldo de carne, porque ali era ceia, e na ceia, essa sim era a Páscoa judaica, não essa Páscoa, não essa santa, entre aspas, que a igreja evangélica anuncia ou pratica. Então, quando Jesus molhou, né, o pedaço de pão naquele caldo de carne, para chamar a atenção do apóstolo para o que ele estava por fazer, do jeito que está em João 13, 21, o que aconteceu ali? Então, com um beijo no rosto de Jesus, não é? O que aconteceu? Judas leva a traição, leva Jesus à traição, leva a traição até Jesus. Então, com um beijo no rosto de Jesus, Judas leva a traição até o fim. Isso em Lucas, no capítulo 22, o versículo 48. Meus queridos irmãos, esse sistema que a gente vive, que a gente presencia, não é? É a cara do sistema que nós vivemos hoje. Meu querido, eu fico impressionado. Eu estava ontem aqui, um bairro vizinho meu aqui, aonde eu moro, um bairro vizinho. Eu vi um cartaz no Facebook, não é? Do anúncio de um culto de campanha, numa igreja, um pastor conhecido aqui, e no cartaz estava escrito assim, está escrito: campanha de libertação, quebra das muralhas. Aí eu fiquei observando. Só que no mesmo cartaz tinha um logotipo com uma frase escrita assim: o uso da máscara é obrigatório. Gente, isso me chamou muita atenção. Como que alguém tem coragem de colocar um cartaz chamando as pessoas para ir no culto de campanha, quebra das muralhas, mas
eles não se dão conta de que aquele logotipo está dizendo que esse Deus que eles dizem que serve, que vai quebrar a muralha, mas por que então que não quebra essa muralha dessa doença que está aí, não é? Vamos dizer assim, no mundo inteiro. Então, como que as pessoas é convidado a ir nem um templo evangélico para participar de uma campanha de quebra das muralhas, mas essa quebra das muralhas, ela não é capaz nem mesmo de extinguir, de exterminar aquela máscara devido à doença em que o mundo está passando. Você vê, meu querido, que essa matemática não fecha. Jesus Cristo, meu Deus. Eu fico pensando, observando, hoje de manhã eu estava falando com minha esposa, não é? Como que esses templos, que esse sistema religioso, como que eles agem, como que eles conseguem enganar as pessoas de uma maneira, sei lá, falta-me palavras para expressar, não é? Ou para distinguir, ou não sei, para explicar essas mentiras, essas falcatruas que o sistema faz. Então não há como a gente, e é difícil, meus queridos, é difícil você falar contra esse sistema. Você pensa que é fácil? Não é não, meu querido. Então isso aqui, que nós vemos o que aconteceu com os dois Judas, isso aqui é um retrato da religiosidade de hoje. Então nós observamos que o resto, não é? O resto do assunto que trata de Judas, o resto, ele é rápido, ele é trágico, né? Quando é tocado de remorso, Judas, então, ele tentou devolver as 30 moedas, mas não recebe auxílio nenhum da parte dos chefes de sacerdote, aqueles mesmos satanases, aqueles mesmos acusadores, aqueles mesmos opositores, diabo, que estava contra o ministério de Jesus. Aqueles mesmos opositores, quando Judas procurou eles para ele devolver as moedas, eles não quis pegar não, meu querido. Nenhum deles, né? Nenhum do chefe dos sacerdotes. Então, o que Judas fez? Judas joga o dinheiro para dentro do templo e retira-se, e foi lá e se enforcou. Então, veja bem, meu querido, que esse chefe dos sacerdotes era justamente os satanases da vida. As pessoas não observam. Então, em Mateus capítulo 27, de 1 a 5, está registrado isso, que Judas devolveu, mas eles não quiseram pegar. Então, Judas jogou as moedas para dentro do templo e depois Judas voltou e foi lá e se enforcou. Agora, pouco depois disso acontecer, o corpo de Judas aparece partido do meio e todas as suas vísceras derramadas. Então é lembrado por Pedro como alguém que foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Você vai observar isso lá em Atos, no capítulo 1, versículo 17. Pedro relata isso. E assim termina, meu querido, a história, não é? Desse primeiro Judas, o Iscariote. Mas é interessante também que a Bíblia, ela registra uma coisa muito importante e muito interessante também. A Bíblia registra que o segundo Judas, não é? Era um dos 4 irmãos mais jovens de Jesus. Aonde você encontra isso? Você encontra isso lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. Então, esse segundo Judas, ele era filho do carpinteiro José e também filho de Maria, lá em Mateus capítulo 3, versículo 55. Então, esse Judas, bem como seus irmãos, ele, preste muita atenção, meu querido, preste muita atenção nessa observação. Esse segundo Judas, que era um dos irmãos de Jesus, ele era uma pessoa bastante interessante. Olha, vamos observar alguns pormenores sobre esse Judas, não é? Esse Judas,
bem como seus irmãos, eles não criam em Jesus como o Filho de Deus, do jeito que está relatado lá em João, capítulo 7, versículo 5. Então, é triste, né? Vamos dizer assim, é triste. Tem que prestar muito atenção nisso aqui que a Bíblia registra sobre esse Judas, né? Um dos irmãos de Jesus. Então, ele mesmo, ele não acreditava, ele não cria, né? Que Jesus que era filho de Deus, né? João 7,5. Mas tamanha incredulidade, meu querido, abalava profundamente, não é, a estrutura familiar a qual ele pertencia, porque ele dividia mais do que religiosamente a família. De um lado ficavam José, Maria e Jesus, e do outro lado os quatro irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e as irmãs também. Então o que que acontecia, meu querido, ali? É muito bom a gente observar isso. Então o que que acontecia ali? Meu querido, é por esta razão, é por esta razão que Jesus, ao morrer, ele entregou Maria aos cuidados de João. Jesus, ao morrer, ele entregou Maria aos cuidados de João. Você vai ver isso lá em João, no capítulo 19, o versículo 25 ao 27. Meus queridos, você acha que era fácil? Em pleno século 21, nós estamos vivendo o mesmo panorama. Os ensinadores da graça, nós encontramos, meu querido, uma resistência muito grande com respeito àquelas pessoas que não acreditam na graça de Cristo, mesmo a Bíblia mostrando que não se adora a Deus em templo físico mais, mesmo a Bíblia mostrando que quem entrega dízimo em dinheiro ou os dízimo, ele vive sob maldição da lei, porque quem entrega dízimo hoje na graça, eles praticam obra da lei. Quem batiza em água hoje está cumprindo um mandamento da lei. Quem faz campanhas, esse negócio de quebra de maldição, quebra de muralhas, tem que fazer campanha de 7 dias. Meu querido, isso é tudo coisas de lei. Apesar de que na lei não existia campanha, mas existia batismo em água, existia a prática do dízimo. Mas veio um pastor aqui em casa e me pediu para me mostrar ele onde que nós se baseamos na graça. E um dos trechos que eu mostrei foi todo o livro de Malaquias, para provar ele, inclusive Deuteronômio capítulo 18, para provar ele que quem vive em graça não vive sob as ordens da lei. Quem vive na graça de Deus, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, sem a necessidade de um templo físico. Então, você acha que Jesus, Maria e José, eles atravessavam período fácil? Meus queridos, os próprios irmãos de Jesus eram contra ele. Eles próprios não acreditavam, pelo menos a princípio, depois nós vamos chegar lá, que Jesus era o Filho de Deus. Eles próprios não acreditavam. Então, foi por esse motivo que quando Jesus, na cruz, ele estava lá com os braços estendidos, ele falou, mulher, se referindo a Maria, eis aí o teu filho, mostrando João. E falou com João, João, eis aí a tua mãe, apontando para Maria. Em outras palavras, quer dizer, Maria cuida dele como seu filho. E falou com João, cuida dela como se fosse sua mãe. Então, meu querido, além disso, a posição de Judas e a posição de seus irmãos trazia muito constrangimento aos seus pais. Se Jesus não era filho de Deus, como eles pensavam, não é? Nem filho de José, como os pais diziam, de quem então que Jesus era filho? Os irmãos de Jesus falavam que Jesus não era filho de Deus, como eles pensavam, e nem filho de José. Então, os próprios pais diziam isso.
Então, de quem que Jesus era filho? Se ele não era filho de Deus, se ele não era filho legítimo dos seus pais. Você sabe disso, né? Que Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Então, Jesus estava entre a cruz e a espada. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Então, a dúvida atingia, meu querido, obrigatoriamente a honra de Maria, não é? E Jesus seria um bastardo, ou mais literalmente, alguém que nasceu numa prática sexual ilícita, do jeito que está registrado em João 8 e 41. Então, meu querido, a incredulidade de Judas era agressivamente, meu querido, era agressiva. Ela era muito agressiva, essa incredulidade de Judas. Então, ele considerava Jesus uma pessoa vaidosa, que desejava aparecer e assumir uma posição de destaque. Foi por essa razão, ele e seus irmãos, né, esse Judas com os irmãos dele, né, sabe o que eles disseram para Jesus? Sabe o que eles disseram? Eles falaram com Jesus assim: vai embora para a Judéia, onde estava para acontecer, a Judéia é onde estava para acontecer o quê? A concorrida festa dos tabernáculos. Então, eles falam, vai embora para a Judéia, né? Para que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Vai embora para lá, para que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Se manda, racha, não é? Porque se alguém quer ser bem conhecido, não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixa que todos conheçam. Você pode encontrar isso, esse registro que eu estou falando, lá em João, no capítulo 7, de 1 a 4. Agora, meus queridos, todavia, não é? Todavia, Judas veio a crer e se tornou o autor de uma das epístolas gerais da Bíblia. Judas 1 em 1. Olha que interessante. Embora tão pequena, não é? Essa epístola comparada à epístola de Filemon, não é? Comparada à epístola de Filemon, a epístola de Judas, ela é tremenda, né? E exibe um nível muito alto, não é? De convicção e zelo. Judas se denomina servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Você vai encontrar isso no verso 1, não é? E chama, agora sim, ele chamou seu meio-irmão, que é Jesus no caso, né? De nosso único soberano e Senhor. Você vai encontrar isso no versículo 4. Então, ele encoraja aqui os seus leitores, não é? A esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 21. E ainda garante que Deus é poderoso, olha que interessante, ele ainda garante que Deus é poderoso para nos guardar, não é? Mediante Jesus Cristo. Isso no verso 25. Então, é confortante a partir daí, meu querido, ouvir esse ex-incrédulo, Judas, não é? Então, é confortante ouvir esse ex-incrédulo, Judas, no caso, fazer um dramático apelo àqueles que ainda não estão firmes. Quando ele disse, né? Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E ele disse assim, salvai-os, arrebatando-os do fogo, né, do versículo 22 e 23. Então, meu querido, isso é lindo, isso é bonito. Os dois Judas são como os dois filhos da parábola, né, de Jesus. Um se declarou disposto a trabalhar na vinha do pai, mas acabou não indo, né? Então, o outro disse, e mesmo que seja indelicadamente, o outro disse o quê? O outro disse que não ia, porém acabou indo, né? Do jeito que está em Mateus capítulo 21, o versículo 28 ao 32. Então Judas Iscariote, meus queridos, ele é como a porca, não é? Lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Judas, o irmão do Senhor, né? O irmão do Senhor, ele é como a luz da aurora, não é? Que vai brilhando mais e mais até alcançar a glória. Graças a nosso Deus. Então esse, irmãos,
é o segredo dos irmãos de Jesus. Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, não acreditavam, até criticavam que Jesus não era filho legítimo de José, não é? Não acreditava, mas por fim, existem segredos, não é? Dos irmãos de Jesus que muita gente ainda, muita gente crente, né? Ou talvez alguns cristãos desconhecem. Mas Jesus ali, eu citei os quatro irmãos, né? Nós observamos que Tiago, José, não é? Judas e Simão. E ainda tinha as irmãs ainda. Então, meu querido, isso é o que aconteceu com o Judas, o Iscariote, que começou bem, terminou bem, mal, e o Judas, irmão de Jesus, que começou mal, mas terminou bem, e deixando a sua epístola ali, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar um lembrete aqui no final do vídeo, meu querido. Quero deixar um lembrete. Você que optar por se inscrever no canal do Nosso Irmão Alberto, você se inscreva acreditando que você vai receber coisas de Deus. Agora, se você acreditar que o nosso irmão Alberto não tem nada para te oferecer em matéria de conhecimento, você só visualiza o vídeo, mas não precisa se inscrever. Agora, se você acredita no nosso trabalho, se você acredita na nossa educação, na nossa sinceridade, se inscreva no canal, divulgue também, tá bom, meu querido? Você pode compartilhar com outras pessoas, porque eu já falei e vou continuar dizendo, meu querido. Eu estou preocupado em trazer conhecimento sobre a graça para o povo. Você nunca vai ver o nosso irmão Alberto pedindo dinheiro no YouTube, ou pedindo dinheiro para comprar aparelho, para comprar um instrumento para melhorar aqui, não é? Eu, na verdade, eu estava realmente com o meu notebook, né? Meu notebook está no conserto, não é? Mas daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou pegar. E eu trabalho com o meu notebook, trabalho com o meu celular e trabalho com isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu nem sei o nome direito disso aqui. Fugiu até a imagem, né? Esse é o meu equipamento de trabalho. Enquanto outros têm capacidade, têm condições de comprar, não é? Outros aparelhos, claro, é muito bom isso, tá bom, meus queridos? Quem pode comprar, eu acho lindo. Inclusive, eu também acompanho o trabalho dos irmãos em graça, outros irmãos, né, que estão melhorando, né, a situação. Se um dia Deus permitir, também eu quero chegar lá, com certeza, né? Fazer um fundo bonitinho, não é? Apesar de que aqui é o meu cantinho da graça, né? Aqui está alguns livros meus, está aqui, outros livros estão lá na lojinha da frente, não é? Eu tenho o meu jardim, a minha varanda, que também tem um pouquinho de livro ali. Eu passo o dia, quando eu chego, né, da minha tarefa, eu passo o dia ali, né, na minha varanda, que é fresco, né? Estou vendo meus filhos trabalhar na oficina, o meu filho, né, o que é o mais velho, na oficina dele, e ali eu passo o dia ali, né? Mas, meu querido, veja bem, então só se inscreva no canal se você achar coisa interessante e importante, tá bom? Agora, te prometo, que eu vou estar sempre preocupado em trazer conteúdo novo, né? Que fala sobre graça, que fala sobre um outro assunto também. Então, meus queridos, eu quero deixar um lembrete aqui e terminar o vídeo. Nunca confunda, preste atenção, nunca confunda analogia com apologia. Analogia é quando você pega uma coisa para comparar com outra. Apologia é quando você está incentivando alguém a fazer alguma coisa para o bem ou para o mal. Apologia, você já viu essa palavra em muitos lugares. Quando você faz apologia a alguma coisa, você está incentivando. Agora, analogia, você está pegando uma coisa e comparando com outra, né? Aná é cima, parte de cima. Logia é o estudo, né? Alguma coisa. Então, quando você pega uma coisa material para comparar com a espiritual, ou a espiritual para comparar com a material, então você está fazendo uma analogia. Tá bom, meu querido? Olha, graça e paz e um bom fim de semana para todos nós, em nome do nosso Criador. Um abraço
para todos os irmãos da graça do nosso irmão Alberto Lírio. Fique na paz, em nome do nosso Criador. Amém.